Olá, eu me chamo Ana Caroline Alves de Araújo, vou apresentar um trabalho orientado pela professora Cristina Schettino Bastos, com o título Plano de amostragem convencional para o bicudo do algodoeiro em plantas cultivadas sobre diferentes espaçamentos entre linhas. O Monos grande, mais conhecido popularmente como bicudo do algodoeiro, é uma artrópode praga que ataca desde botão floral até maçã e prejudica grandemente os cotonicultores devido seu comportamento e biologia dificultar o seu controle. Atualmente não há recomendação em relação à melhor unidade amostral ou um número de amostras que deve ser retirado por unidade diária para uma estimativa precisa e ágil. Com base nessas informações, o objetivo desse trabalho é determinar a unidade amostral e o número de amostras que irão compor o plano de amostragem convencional para o bicudo do algodoeiro. Para a realização desse trabalho, foi realizado o plantio de 2 talhões na fazenda Água Limpa, da cultivar Embrapa BRS 293, sendo que cada talhão foi dividido em 3 áreas, sendo cada área plantada com diferentes espaçamentos entre linhas, sendo esses respectivamente 0,5, 0,75 e 1 metro os espaçamentos entre linhas de cada área. Em cada tratamento, foram avaliadas 20 plantas com base na densidade de estruturas reprodutivas normais e atacadas em cada ramo reprodutivo. As avaliações realizadas a cada 3 dias se iniciaram aos 63 dias após o plantio e foram finalizadas 248 dias após o plantio, sendo divididas em 5 fases. Fase 1, 126 a 136 dias após o plantio. Fase 2, 140 a 150 dias após o plantio. Fase 3, 175 a 185 dias após o plantio. Fase 4, 189 a 199 dias após o plantio. Fase 5, 203 a 213 dias após o plantio. Com base nas avaliações dos ramos, foram selecionados alguns ramos como unidades amostrais em diferentes fases do ciclo fenológico do algodoeiro, tendo por base os critérios de frequência de ocorrência do ramo na planta, sendo esse maior ou igual a 70%, a representatividade, que foi feita com base nas correlações de Pearson positivas e significativas, e inclinação de regressões lineares entre as densidades relativas e absolutas de estruturas reprodutivas infestadas, e a precisão, que foi feita com base nas variâncias relativas menores que 25%, tendo esses ramos representativos, por fase fenológica. Com base nos resultados, podemos notar que no plantio realizado com espaçamento entre linha de 0,5 e 0,75, o ramo que mais repetiu foi o ramo 13, independente da fase fenológica, como vemos aqui na tabela. Já para o plantio realizado com espaçamento entre linha de 1 metro, o ramo que mais repetiu foi o ramo 9 e 10. Isso também independente da fase fenológica que o algodoeiro se encontrava. Já em relação ao cálculo do número de amostra, os dados coletados se ajustaram à distribuição de frequência binominal negativa. Por isso, essa equação foi utilizada para calcular o número de amostras requeridas. Além disso, o erro admitido foi 15%, isso porque era o melhor erro em relação custo-benefício. Com base nesses cálculos, foi definido como número de amostra 21 amostras por talhão homogêneo. Logo, podemos concluir que as estruturas reprodutivas infestadas pelo bicudo do algodoeiro devem ser amostradas no 13º ramo, quando as plantas são cultivadas nos espaçamentos de 50 e 75 centímetros entre linhas, e no 9º e 10º ramos, quando as plantas são cultivadas no espaçamento de 100 centímetros entre linhas, com 21 plantas por talhão homogêneo de 192 metros quadrados e considerando um erro de precisão de 15%. Deixo aqui o meu sincero obrigado a todos e é isso.